Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar estudando a lógica matemática. Vou te apresentar mais uma técnica de prova, hein? Prova por redução ao absurdo. Antes de a gente formalizar o que é isso, deixa eu fazer um exemplo com vocês aqui. Vamos provar que nenhum número inteiro pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Prove que nenhum número inteiro pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. O que é a prova por absurdo? Né, assim, vamos tentar mais ou menos traduzir com palavras bem simples isso daqui. A gente vai assumir que isso é possível de acontecer e a gente vai chegar a uma conclusão absurda, tá bom? Nesse momento, algumas pessoas podem estar se perguntando, mas, pô, Maurício, isso daqui não é óbvio que é impossível de acontecer? Pois é, né? Isso é perfeitamente uma conclusão absurda, né? Para muita gente. Mas como eu estou te pedindo para provar isso, você não pode simplesmente falar, é óbvio. Né? Isso aí não vale. Né? A gente precisa usar alguns argumentos um pouco mais fortes. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai supor, tá, que exista um número inteiro que é par e ímpar ao mesmo tempo. Tá? A gente vai supor isso, a gente costuma dizer por absurdo. Né? Então, vamos lá. Suponha por absurdo que tal número exista. Ou seja, esse número é par e ímpar ao mesmo tempo. O que eu posso afirmar, então? Nesse meu mundo ele existe. Né? Então, se ele existe, eu vou poder escrever ele de duas maneiras diferentes. Tá? Então, existirão dois números inteiros, que eu vou chamar de K e L, tais que isso daqui ocorre, ó. Esse x é um número que eu estou considerando, né? Suponha que tal número exista, que esse número seja o x, ok? Então, esse nosso número x vai ser 2 vezes k, ou seja, traduzindo isso daqui, esse número é par, e ele é 2L mais 1. Traduzindo isso daqui, o x é ímpar. Bom, até aqui tudo bem, né? São infinitos números, pode ser que exista alguém lá na frente que satisfaça essas duas condições. Agora, se isso realmente for verdade, o que a gente vai poder afirmar é que 2K é igual a 2L mais 1. Ok, e o que isso vai me levar a concluir? Né? Se eu subtrair 2L dos dois lados aqui, 2K menos 2L igual a 1. E se eu dividir todo mundo por 2 aqui? Ou seja, né? K menos L igual a meio. Agora, vamos pensar no que a gente está escrevendo aqui. Bom, a gente viu que o K é inteiro e que o L é inteiro. E eu estou falando para você que a diferença desses dois números inteiros é meio. Agora, tem como eu pegar dois números inteiros, subtrair e o resultado não dar inteiro? Não tem como, né? Então, é aqui que é o nosso absurdo, ok? Ou seja, alguma coisa está muito errada aí. O que está errado? Alguma conta a gente errou? Não, a conta está certa, né? Me ajudei, vê se tem algum erro. Ó, eu igualei aqui, beleza, subtraí aqui o 2L, dividi por 2, não tem nenhum erro na minha conta. Então, o que está errado aqui? Tem alguma coisa que está muito errada. Talvez tenha sido isso, né? A gente supôs que esse número existe. Então, o que a gente acabou de concluir por absurdo? Que esse número não pode existir.
Então, tal número não existe. Então, assim, pode ser que no futuro você vá provar algum teorema que no final você chegue que o número é par e ímpar ao mesmo tempo. Isso, nessa situação, já pode ser a sua conclusão absurda. Eu só não posso provar que o número não pode ser par e ímpar dizendo que é óbvio, né? Se a pessoa te pergunta isso, aqui estaria um argumento bem claro. Bom, vamos para o segundo exemplo aqui. Prove que se um triângulo é escaleno, então nenhuma bissetriz pode ser uma altura. É o mesmo exemplo da aula passada, né? Vocês devem estar lembrados que a gente provou isso pela contrapositiva. Ou seja, a gente viu que caso num triângulo uma bissetriz fosse uma altura também, então esse triângulo não era escaleno. Então a gente vai provar a mesma coisa agora usando a ideia de redução absurda. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai supor que o triângulo é escaleno e vai ver que é impossível, né, nenhuma bissetriz ser altura, alguma bissetriz ser altura, ok? Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Suponha que o triângulo ABC, a gente vai ter que fazer um desenho também para ajudar, tá? Então, suponha que o triângulo ABC seja escaleno. Vamos fazer ele aqui do lado? Não estou muito preocupado se ele é acutângulo, se ele é obtusângulo. É um triângulo com 3 ângulos distintos, né? Com medidas distintas. Tá aqui, ó. Então a gente sabe que esses 3 ângulos são diferentes. Então vamos até escrever isso aqui no cantinho para a gente não esquecer, tá? Alfa diferente de beta, diferente de gama. E além disso, a gente sabe que os lados têm que ter medidas distintas. Vou chamar aqui de Azinho, Bzinho e Czinho. Então, suponha que esse triângulo seja escaleno. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai querer acreditar que tem uma bissetriz que é a altura. Então, vamos supor, por exemplo, que isso vai acontecer no vértice A. Tá legal? É muito comum vocês ouvirem o termo sem perda de generalidade. Tá? Isso quer dizer que não importa nesse momento se estou pegando no A, no B ou no C. Tá bom? Então, sem perda de generalidade, vamos supor que a bissetriz, né, a reta que divide o ângulo A ao meio, também seja uma altura relativa ao lado BC, tá bom? Vamos supor que a bissetriz do ângulo A, né, do ângulo indicado pela letra alfa aqui, seja a altura relativa ao lado BC. Aqui a gente está fazendo uma suposição que é absurda, né? A gente já sabe que isso é impossível de acontecer. Na aula passada a gente já provou isso daqui, né? Então, a gente está supondo por absurdo isso daqui, né? Vamos supor por absurdo. Vamos ver o que acontece então nessa nossa situação meio maluca. Vou fazer o desenho aqui de novo, tá bom? Vou tentar mais ou menos fazer do mesmo jeito que eu tinha feito aqui, ó. Então, ó, isso daqui dividiu o ângulo ao meio, isso quer dizer que ficou metade do alfa aqui para cada lado. Aqui tem o beta e o gama, né, de antes. E como isso daqui também é uma altura, então a gente vai colocar um ângulo reto aqui. Pode ser?
Bom, os vértices eram A, B e C. Deixar só assim, nem vou marcar os lados aqui, tá bom? Bom, então até aqui, teoricamente, nenhum problema, né? Mas onde que vai dar, onde vai enrolar aqui a coisa? Dá uma olhadinha nesses dois triângulos. São dois triângulos retângulos, né? Sendo triângulo retângulo ou não, a gente sabe que a soma dos três ângulos, né, das medidas dos três ângulos, dá 180 graus. Então, o que a gente vai poder falar? Que alfa sobre 2 mais beta mais 90 é 180 graus, né? E alfa sobre 2 mais 90 mais gama também dá 180. Né? Só para deixar isso um pouco mais formal, vou chamar esse ponto de Hzão. Então, da soma dos ângulos internos, né? Da soma das medidas dos ângulos internos. Nos triângulos ABH e ACH, temos o seguinte. Então, vou só escrever o que eu já tinha falado. Alfa sobre 2 mais beta mais 90 igual a 180 e alfa sobre 2 mais 90 mais gama igual a 180. Agora, dá uma olhadinha para esse sisteminha de equações. Elas são bem parecidas, né? 180 dos dois lados, 90 aqui também, alfa sobre 2 aqui. Então, se eu pegar de cima e subtrair a de baixo, a gente vai chegar a uma conclusão aqui, ó. Repara só. Vou fazer a de cima menos a de baixo. Vou cancelar esses dois termos, vou cancelar esses dois termos, vou cancelar esses dois termos. Beta menos gama igual a zero. Ok? Porque ficou zero lá do outro lado. Se beta menos gama é igual a zero, a gente chega que beta é igual a gama. Agora, estranho isso, não é não? Por que isso é estranho, hein? Olha aqui em cima o que a gente escreveu. A gente escreveu que beta era diferente de gama. Agora, mais uma vez, o que está errado aqui nessa história? Eu errei alguma conta? Não, conta aparentemente está ok. Né? Não errei nada aqui. Errei alguma coisa no desenho? Bom, triângulo era escaleno, esses caras aqui, então realmente o ângulo é diferente. Então, onde que está o nosso absurdo aqui? Né? O absurdo aqui é a gente supor que tem alguma bissetriz que seja altura. Ok? Não tem como o triângulo ser escaleno e ter uma bissetriz igual à altura. Então, está provado que é impossível você ter um triângulo escaleno. Se você tem um triângulo escaleno, então nenhuma bissetriz pode ser altura. Ok? Então, realmente está provado aqui. Aqui é um absurdo. Beleza? Bom, então por hoje é só. Te espero na próxima aula para a gente estudar um pouquinho mais de lógica. Até lá.